Agora foi. Maravilha. Bom, pessoal, a aula está sendo gravada para replay de quem não está presente. O objetivo hoje é a gente fazer uma atualização do curso Metaverso Expert, então estamos aproveitando também os membros do Master Fins, né, nessa troca de experiência. Para os alunos do Metaverso, nós teremos outra aula, tá, em agosto, então eu peço que vocês coloquem aqui no chat o horário que vocês acham melhor a aula, qualquer horário, tá? Para a gente não tem problema. A gente quer ouvir vocês, pode ser em horário comercial, fora de horário comercial. Vai ser em agosto, tá? Então, daqui uns 30 dias aproximadamente, e a gente também vai complementar com algo muito interessante, que há poucos dias temos do WOT, né? Uma arquitetura web de internet das coisas. Quero também relembrar vocês que nós teremos em setembro nosso grande evento, a Conferência de Internet das Coisas. Então, vocês que são clientes têm os seus cupons de desconto. Estamos a poucos dias da virada do segundo lote e vai ser um evento incrível. Obviamente, esse tema vai estar dentro das pautas, como outros importantes para o ecossistema de IoT. Vai ser uma verdadeira imersão. Um evento exclusivo para 320 profissionais, com a qualidade do Tudo sobre IoT que vocês já conhecem. Então, bora, João, pode começar a aula. Bem, é um prazer estar aqui com todos vocês e dando continuidade ao nosso curso, né, com um módulo adicional. A ideia é abordar a evolução do metaverso, em especial neste primeiro semestre de 2023. É óbvio que em 6 meses nós temos muitas mudanças no mundo, e principalmente quando a gente aborda a questão de tecnologia. No nosso caso, falar de metaverso numa única aula ficaria pesado, por isso resolvemos dividir essa aula em 2 partes. Esta primeira parte vai estar focando, em especial, né, a questão do florescer da inteligência artificial generativa, que foi um elemento chave para as notícias de mercado no primeiro semestre, e muita gente fez muita confusão de que o metaverso teria morrido em função da internet e da IA generativa, que estaria evoluindo, né, para o Web 3 e não Web 3.0, com o uso da inteligência artificial. Então, a nossa ideia aqui é desmistificar esse tipo de coisa e mostrar para todos a realidade dos fatos. Então, vamos lá. Como é tradicional no nosso curso, nós fornecemos, aqui não houve material de pré-leitura, né? Mas aqui é tudo pós-leitura. Estamos oferecendo 7 publicações, onde a primeira é um guia da Unesco, que fala sobre jornalismo, fake news e desinformação, que nós vamos tratar daqui a pouco. E, para ir para frente, os temas estão ligados a metaverso, a inteligência artificial e a tudo aquilo que nos interessa nesse contexto. Então, vamos iniciar. Primeira coisa é só fazer uma pequena lembrança para poder dar liga entre aquilo que nós vamos estar falando. Então, nós temos alguns termos que nós não podemos esquecer, né? A primeira questão é metaverso no singular. Ou seja, vamos lembrar que esse termo foi colocado no singular, foi divulgado, né, por Zuckerberg, né, da Meta, dizendo que ele estaria construindo um único mundo virtual. E esse tipo de postura nos trouxe e continua trazendo uma série de barreiras, principalmente para quem não entendeu esse significado. Construir uma única plataforma de metaverso é quase que impossível nos dias de hoje. No entanto, o segundo termo aqui, metaversos, metaversos é um tema no plural, onde a gente mostra que houve uma evolução desde a década de 1990 até agora, com várias tecnologias que evoluíram, né? E onde, obviamente, no contexto para que
metaversos se materialize como website na internet, nós vamos precisar do quê? De inteligência artificial, de machine learning, de modelagem 3D, de computação gráfica, de óculos, ou seja, um grande conjunto de tecnologias para suportar metaversos no sentido exato da palavra. E aí, outra coisa, não podemos confundir o Web 3.0 estamos falando do W3C, do IETF, né, com os protocolos, com o que hoje se chama Web 3. O Web 3 está muito ligada à questão de blockchain, de criptoativos, né? Necessariamente, um mundo metaverso ou uma plataforma metaversa pode ou não usar o Web3, ou seja, pode não ser monetizado a partir de criptoativos. Outro termo importante a gente lembrar é o BCI, ou seja, a evolução das interfaces, né, do cérebro-computador, cada vez mais interagindo com os dispositivos de internet das coisas, que estão ligadas aos HDMIDs, os óculos de realidade que estão aí no mercado, ainda fazendo sucesso e vão continuar fazendo por muito tempo. Aí veio o termo, né, IA generativa, que é o que nós estamos vendo aí do ChatGPT e tantas outras que estão aparecendo, né, do Bard e outras que estão aí já ao nosso alcance, e que todo mundo, a mídia focou nisso como se isso fosse uma grande novidade. É outro conjunto de tecnologias que já tem quase 70 anos em evolução e chegou num ponto agora que mereceu destaque, até por se tornar disponível para todos os mortais a partir da internet. E aí não podemos esquecer do último termo, que é a convergência tecnológica, que é o que está acontecendo hoje com muita coisa. Então, quando eu olho, apenas para um exemplo, né, quando eu olho a palavra internet, eu não posso esquecer que internet é um típico exemplo de convergência tecnológica. Por quê? Para que exista a internet, eu preciso ter computadores, eu preciso ter rede de computador, eu preciso ter protocolos, softwares. Quando eu junto tudo isso, eu chamo simplesmente de internet. E, ao fazer isso, eu estou integrando um conjunto de tecnologias e atribuindo a ele um nome, internet. A mesma coisa acontece com metaverso. Metaverso e internet são convergências tecnológicas. Então, não podemos esquecer disto, que é fundamental para que a gente compreenda o contexto do que a gente vai falar. Esse tema que estou trazendo aqui, jornalismo, fake news e desinformação, é apenas para lembrar para todos, infelizmente, que 90% de tudo que nós acessamos na internet, na grande verdade, não é informação, e sim desinformação. Infelizmente, isso vem sendo avaliado, analisado. Eu não estou falando aqui de fake news, que está arriscado ali, tá certo? Eu estou falando de jornalismo e desinformação, ou seja, isso tem uma razão de ser. Aqui, nesta abordagem, eu estou sendo aqui um pouco mais agressivo, dizendo terrorismo midiático ou alarmismo corrupto. São o título disto aqui. Mas, na verdade, esses títulos não são do João Pérez. Esses títulos são de mercado, que falam sobre o tema. Esses títulos estão vinculados a esta publicação, a esse manual da Unesco, que em 2020, né, a Unesco publicou um manual de educação e treinamento para jornalistas. Esse manual que está aqui e que está disponibilizado para todos que estão aqui participando. Esse manual mostra como o que está acontecendo, por que o jornalismo no mundo perdeu a credibilidade, por que as agências de notícias vamos dizer assim, se prostituíram muitas vezes, por que houve, em que pé está a situação do mundo hoje com relação à informação que chega para nós, pobres mortais, consumidores de informação na internet. Então, aqui,
a gente tem uma visão de alarmismo corrupto, ou seja, muita coisa chega atrás do chamado clickbait. Clickbait é uma técnica de produção, né? É uma técnica de produção de informações. Alguém está com o microfone aberto, tá? Pediria que puder fechar melhor. Tem um cachorrinho aí nos acompanhando. Muito bem, então vamos lá. A questão aqui é o seguinte: um exemplo de clickbait são estratégias de marketing de agressivos, né? E que traz notícias, manchetes sensacionalistas, como assim: olha, você não vai acreditar, o metaverso morreu antes de nascer. Né? Este é o novo segredo para usar a IA e ganhar dinheiro. Né? Essa foto vai te deixar chocado. Ou seja, notícias como essa, que estão presentes no nosso dia a dia, na verdade, elas são estratégias negativas de marketing, inclusive, muitas vezes, o marketing corrupto. Né? Vamos falar um pouco disso logo mais. Aqui, nesses links, eu tenho as fontes de tudo isso que eu estou falando, inclusive do próprio manual da Unesco, que trata de jornalismo, fake news e desinformação. Indo um pouco mais à frente sobre o termo desinformação, né, é o que é o contrário de informação, nós vamos ver que elas podem se classificar, né? A Wikipedia traz a definição, mas existem pesquisas mais avançadas que dizem que elas se classificam em 3 grandes grupos, né? As desinformações ingênuas, elas acontecem quando? Quando a pessoa, o jornalista que escreve um texto e vai publicar, ele não conhece o aspecto técnico, ele não conhece histórias anteriores, ele não tem contexto, então ele escreve, e muitas vezes ele escreve errado, com a sua interpretação, e a partir daí ele leva essa informação ao público, que também se contamina com essa informação errada, essa informação que é, de fato, desinformação. As direcionadas, que são aquelas que muitas vezes são produzidas a toque de caixa para concorrência entre vários veículos de comunicação. Então, um publica, o outro lê e fala: não, tem que publicar esse assunto. Muitas vezes não dá tempo, a dinâmica é tão grande, não dá tempo de checar as notícias, e, obviamente, isso leva uma deturpação da informação em massa por vários veículos de notícia. Infelizmente, ainda temos o terceiro caso, que são as desinformações, né, corruptas, né? São quando jornalistas são cooptados financeiramente, ou agências de notícia, para poder valorizar, favorecer, ou então levar notícias que interessam a uma determinada situação de mercado. Então, esse tipo de coisa vem acontecendo no mundo, e aqui a gente tem notícias como essa: fake news atinge 90% dos internautas, Facebook tem a maior incidência de notícias falsas lidas. Lidas significa pessoas que absorveram essas informações. Está aqui também a referência disso que eu estou dizendo. Vamos lembrar um pouquinho o que está acontecendo neste momento e há poucos dias atrás, né? Nós temos sempre um problema, que é a rivalidade de gigantes, das grandes empresas. Nesse caso, existe uma rivalidade acirrada entre a Meta, ex-Facebook, né, ou vamos dizer assim, ex-nome Facebook, e a Apple. Isso aí é uma rivalidade antiga, onde a briga pelo poder econômico há muito tempo vem acontecendo. Aqui, nós temos, com o lançamento do Apple Vision Pro, do óculos de realidade virtual da Apple, nós temos uma declaração do Tim Cook, que ele diz assim: da mesma forma que os Macs nos apresentou a computação pessoal, o iPhone nos apresentou a computação móvel, a Apple Vision Pro nos apresenta a computação espacial.
O grande problema dessa notícia, dessa declaração, é a interpretação dos repórteres e como elas são colocadas. Porque, veja, é óbvio que existe essa rivalidade que todo mundo conhece. Aqui a gente define, o Cook descreve como computação espacial e Zuckerberg a chama de metaverso. É apenas uma questão de nomenclatura, nós estamos falando a mesma coisa. Mas isto tem, e nós sabemos, foi colocado no curso, isso tem evidências que a gente pode e deve mostrar. Veja, quando eu olho e penso em computação espacial, eu digo assim, que a Microsoft foi a pioneira. Em 2016, ela lançou o HoloLens, o primeiro óculos de realidade mista, que permitia aí com que a computação espacial, no seu contexto atual, tivesse presente. Então, podemos dizer que foi ou que será a Apple a dona desse termo, ou da computação espacial, seja alguma novidade para o mercado. Tá? Então, está aí, e é importante que a gente lembre disso. Bom, mas vamos falar agora do tema-chave. Olha, a morte do metaverso. Acho que todos vocês já ouviram falar nisso, desse termo, que o metaverso morreu, né? Mas para que a gente possa entender isso aqui, vamos refletir de novo. Nós temos que ver mais a floresta, ou seja, enxergar mais o panorama todo do mundo do que ver as árvores, ou seja, do que ver notícias pontuais, notícias específicas afirmando que o metaverso morreu ou que houve a morte do metaverso. Vamos entender o contexto em que essa desinformação, seja ela que tipo for, ingênua ou não, está acontecendo. Então, vamos apenas recordar alguns fatos importantes, lembrando que o metaverso tem uma vida longa. Quando nós começamos o curso, ele já tinha mais de 30 anos, quando a gente olha para a década de 90. Então, e lembrar que metaverso é um nome de batismo, ou seja, é um nome dado para um conjunto de tecnologias que estão aí, onde agregadas, a convergência disso se deu o nome de metaverso. Mas ele poderia ser chamado chuchu, qualquer nome que eu quisesse dar. Né? Ele chamou metaverso porque acharam bonito, tinha uma lógica de olhar para frente, de enxergar o universo, de mundos virtuais, etc. Nós não podemos esquecer que houve uma primeira onda que fechou em 2006, com uma série de eventos, com relatórios e etc., com o Metaverso Roadmap, que nós vimos isso no nosso curso, tá? Aí tinha a fundamentação dos frameworks da Web3, RDF e etc., e tudo isso gerou uma segunda onda. Isso a partir de 2020, quando várias tecnologias amadureceram e chegaram a um ponto de hype, onde no dia 28 de outubro de 2021, o Mark Zuckerberg mudou o nome da holding, da Meta, para Meta Platforms Inc., alegando que seria o seu core business, seria o metaverso único. E aí ele cometeu o erro fatal, metaverso único, o que é um grande problema, é inviável tecnicamente hoje em dia, e a partir daí ele contaminou a mídia de uma forma alucinadora. Então, nasceu o hype, né, que é geralmente vamos dizer assim, uma ideia que normalmente expressada pelas mídias, valorizada e que expressa o que está na moda, o que está dando o que falar, e que é um termo, né, via de regra, exagerado. Então, quando a gente pode ver o mercado, de linha geral, de tecnologia, um hype ele pode durar de 3 meses a 1 ano. No caso do metaverso, ele aturou 2 anos e quase 2 anos e um pouco mais. Né? Então, a gente pode dizer que aí ele caiu da mídia porque a inteligência artificial ChatGPT entrou, e a gente pode ver que hoje, 8 meses depois que o ChatGPT está na moda, está no hype, ele já está perdendo força, já está perdendo usuários, conforme anunciado pela mídia. Então, tem um hyper, né, um ciclo hyper mais curto do que o metaverso teve. Então, vamos entender isso aqui.
entendendo que esse entusiasmo com a chegada do metaverso, ele foi, veja, por quê? Porque a Meta era talvez a maior, né? O Facebook, a maior nação do mundo, o maior número de usuários de plataforma do mundo. Hoje talvez já não seja tão poderoso, mas ele era. E ali nós tivemos várias evidências de que isso incomodou o mercado, a ponto de que a Apple, em janeiro de 22, isso já foi exposto no nosso curso, ela disse, né, que ela iria lançar o seu óculos de realidade virtual, e o anúncio feito pelo jornalista especializado da Apple, Mark Gurman, ele disse o seguinte, que é improvável que a Apple mencione a palavra metaverso quando apresentar o seu suposto fone de ouvido de realidade virtual. E foi o que aconteceu de fato. Então, a guerra entre as duas grandes Big Techs aconteceu a partir deste momento, onde há uma recusa da Apple de reconhecer o nome metaverso, que agora ela está chamando de computação espacial. Essa resistência do nome metaverso não foi só da Apple, foram de várias empresas, e elas foram quebrando à medida que o boom de sucesso do metaverso começou a crescer. No nosso curso, nós falamos de inteligência artificial várias vezes, tanto no módulo 3, aula 2, nós indicamos que em fevereiro de 2022, a Meta estava focada em inteligência artificial para metaverso. Isso aconteceu 9 meses antes do hype do ChatGPT. O projeto Meta Karaoke, para quem lembrar da aula, que ele criava mundos, era um assistente de construção de mundos virtuais a partir de textos de usuário. A evolução disso é a partir da fala do usuário. O usuário vai descrever, eu quero um mundo metaverso, assim, assim, assado, e a inteligência artificial vai construir graficamente, funcionalmente, tudo. Nós não vamos precisar mais de programadores para plataformas metaversas. Essa é uma tendência inquestionável. Em 9 de julho de 2023, para vocês entenderem agora, numa entrevista, 9 de junho de 2023, numa entrevista ao New York Times, Zuckerberg afirma que a empresa não abandonaria seus planos para metaverso. Ele diz ainda, estamos nos concentrando em inteligência artificial e no metaverso há anos e continuamos a concentrar em ambos. Isso aconteceu agora, na última conferência trimestral da empresa, no final de junho. Então, é muito importante a gente lembrar disto como evidência para aquilo que vem pela frente. Então, veja lá, o metaverso foi assassinado. Ou seja, ou é falta de notícia, falta do que falar, ou a grande maioria, a Maria vai com as outras. Uma fala essa bobagem, as outras saem correndo atrás, anunciando a mesma coisa, com outras palavras, falando, dando evidências, tentando aproveitar a mesma ideia de sensacionalismo que aconteceu. Veja, seria impossível metaverso morrer porque ele é um aglomerado de tecnologias. Se ele tivesse morrido, teoricamente, a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade estendida, a machine learning, a Web3, a Web 3.0, a internet das coisas, todas as tecnologias envolvidas, elas teriam morrido, inclusive nós, os avatares. Por quê? Porque aqui a gente verifica que isto acontece também, porque se metaverso morre, a arquitetura de website, site metaverso morre, para que eu preciso de avatar? Então, aqui a gente tem uma evidência muito clara disso. No entanto, houve vamos dizer assim, uma reportagem de uma empresa séria, nós estamos falando do Business Insider, que publicou um termo, uma notícia dizendo descanse em paz, metaverso, mal conhecíamos você. E, a partir disso, isso gerou uma série de polêmicas no mundo e muita gente a favor, ou seja, muita gente
confirmando isso, replicando essa notícia e muita gente contestando isto, tá? Aqui eu trago para vocês uma pesquisa recente mostrando que o metaverso morreu ou foi enterrado vivo. Então, é o ciclo de vida e morte no metaverso, né? Nós temos uma empresa brasileira de pesquisa, a Via News, que no dia 12 de junho de 23 publica o assunto, ela faz a estatística que o metaverso teve, desde o que foi lançado, durante 2022, por exemplo, 64.223 matérias publicadas, uma média de 5.551 menções por mês. No começo de 2023, que é onde diz que o metaverso morreu, foram identificadas um total de 22.446 matérias sobre o assunto metaverso, ou seja, uma média de 4.489. Caiu um pouco, já estava praticamente fora do hype, caiu um pouco. Mas, se a gente começar a comparar 4.489 com quando a gente fala que houve um hype, tá, de matérias falando do ChatGPT de 5.139, a diferença não é tão significativa entre um que está no hype e o outro que está saindo do hype. A conclusão aqui da análise diz que, ao analisar os dados de exposição do metaverso na mídia brasileira, concluímos que o assunto ainda se mantém bastante relevante na agência das empresas e, consequentemente, na pauta da mídia brasileira. O que pode explicar a falsa impressão de que o assunto morreu talvez seja o seu grau de abrangência, sobretudo em comparação com a explosão do ChatGPT, explica Pedro Cadina, CEO da Via News. Então, essa é uma grande verdade. Está aqui os links para vocês verem essa publicação, e tem uma dezena de outras que falam sobre isso. Se vocês quiserem comprovar, eu estou trazendo várias notícias aqui, obviamente, com múltiplas visões, gente falando que morreu, gente falando que não morreu, gente falando que não pode morrer, gente falando que já morreu, que nem nasceu. Então, nós temos de tudo aqui para que vocês possam tirar as conclusões. Agora, é importante lembrar que, por exemplo, a mais recente que nós temos aqui, essa última notícia, que a FIFA cria metaverso gamificado da Copa do Mundo Feminina que está em curso. Hoje, o primeiro jogo do Brasil, né? As meninas ganharam de uma forma maravilhosa e está aqui, e tudo sendo também transmitido para o metaverso criado pela FIFA. Então, é importante entender que metaverso está longe de morrer. Para fechar aqui com chave de ouro esse bloco, essa leitura aqui ela é corajosa, verdadeira, e eu recomendo que todos leiam essa reportagem, que é um contraponto. Assim que saiu aquela notícia que deu um auê na mídia, eu digo assim, houve um jornalista da RX Today que ele publicou um artigo contrapondo e, inclusive, fazendo declarações corajosas, dizendo que o artigo é pedante, que o escritor do artigo não conhece metaverso, dando uma série de informações importantes e, inclusive, descrevendo. Realmente, teve o hype tem uma curta duração, até que durou muito o metaverso, mas ele fala sobre as tecnologias, a evolução em 2023 e o que vem pela frente. Então, é muito importante que vocês leiam este artigo que está aqui, apesar de eu estar entregando por escrito para vocês as duas partes, tá, dessa briga da imprensa. Mas vamos lembrar que nós temos outros fatores que estão acontecendo agora, né? Então, vamos lembrar da guerra mundial das Big Techs, que envolve inteligência artificial e outras tecnologias. Na verdade, a queda de braço entre as empresas norte-americanas de um lado e as empresas chinesas do outro. Vamos entender esse processo. Primeiro, nós temos uma guerra interna nos Estados Unidos com as próprias Big Techs norte-americanas. Elas competem entre elas
E esse tipo de coisa é muito fácil de ver, como o que eu já falei, acabei de falar, da concorrência entre a Meta e a Apple, mas ela também existe quando eu olho para a inteligência artificial, por exemplo, a Microsoft, né, é patrocinadora ou dona da OpenAI, do ChatGPT, está guerreando com o Google, com a Amazon e assim vai. Né? Então, nós estamos falando de grandes corporações aqui que estão investindo, né, bilhões de dólares para ter a supremacia em alguns conjuntos de tecnologia. Então, já existe uma rivalidade interna. E, obviamente, que a evolução dessas tecnologias, mais rápida ou menos rápida, maior investimento, menor investimento, elas se traduzem nas tecnologias que dão suporte ao desenvolvimento de metaverso. Então, consequentemente, à medida em que tecnologias de inteligência artificial e outras evoluem e que dão suporte a metaverso, elas vão acelerar, vamos dizer assim, o desenvolvimento dessa conjunção chamada metaverso, conjunção tecnológica. Então, olhando por outro lado, existe uma guerra externa entre os Estados Unidos, as big techs norte-americanas e as big techs chinesas. E isso está claro no mundo, desde o campo que trata de chips, que a gente tem visto falar, o setor de tecnologia que trata de chips, isso impacta realmente os chips para as GPUs, os chips mais poderosos para as CPUs, né, processamento mais rápido, exigida por computação para metaverso, e, obviamente, isso impacta também os chips especializados, né, de GPUs para processamento de inteligência artificial. Então, essa guerra ela tem uma forte tendência de trazer resultados positivos e negativos em alguns momentos, eu diria que talvez mais positivo do que negativo, considerando o grande volume de empresas que estão envolvidas. Então, quando eu olho as 10 principais empresas chinesas, 9 delas estão envolvidas com tecnologia que dá suporte a metaverso. E quando eu olho para as empresas norte-americanas, todas elas estão, direto ou indiretamente, envolvidas com tecnologias que dão suporte a metaverso, e isso é muito bom. Mas essa guerra tem consequências comerciais, consequências de disputas entre os países, o que não é muito saudável muitas vezes. A colaboração seria mais saudável. Vamos entender, então, que essa guerra das big techs ela tem uma influência total no metaverso. Né? Por quê? Quando eu falo que eu olho apenas, por exemplo, um óculos de realidade mista, como o recém-lançado pela Apple, teve uma série de problemas de fornecedores e continua tendo, porque existe o problema de garantir que os chineses não tenham total domínio da tecnologia e ter essa batalha que interfere, parte dos produtos são comprados ou desenvolvidos em outros países, outra parte de engenharia é feita nos Estados Unidos. Então, essa concorrência tem trazido vários problemas, mas a concorrência sempre é saudável para a evolução das tecnologias. Então, eu diria que vale a pena que vocês interajam com esses temas, entendam o que está acontecendo e entendam também que atrás de tudo isso nós temos lá a União Europeia, que está envolvida nessa guerra, direto ou indiretamente, né? Eu vou falar mais um pouco mais para frente, mas que tem aqui uma importância com relação à regulação das tecnologias. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na China, nós temos agentes reguladores de governo que estão regulando, né, as tecnologias de inteligência artificial, as tecnologias em realidade mista, realidade aumentada, realidade estendida, porque, em função de comércio, em função de uso das tecnologias para fins de publicidade dirigida, e aí tem uma série de coisas que trazem, direto ou indiretamente,
o conjunto de tecnologias metaversais como ponto-chave de regulação. Todas elas precisam ser reguladas, principalmente quando eu olho para a inteligência artificial, BCI, e aquelas BCI que se aplicam aos óculos de realidade, os HMDs, tá? Então, este tipo de situação, ele é extremamente importante que a gente entenda esse movimento mundial para entender o panorama. Metaverso foi esquecido? Não, ele está no auge da regulação. E vamos entender isto de uma outra maneira. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho o Hypercycle Metaverse, ou seja, a ligação do mundo físico com o mundo digital e olhando isto 2023. Não vamos esquecer de 2023. Quando eu olho para o Hypercycle do Gartner 2022, nós temos que lembrar como ele funciona. E por que eu estou falando 2022? Porque o Hypercycle do Gartner 2023 ainda não saiu. Ele deve sair em agosto, setembro, mas ele não saiu. Então, essa análise, essa curva que mostra aqui, ou seja, o gatilho de inovação, ele sobe, ele começa aqui, tem uma subida que pode levar, muitas vezes, até 10 anos, para chegar entre o ponto que se encontra até o pico das expectativas infladas, tá? Então, esse pico de expectativas infladas, ele pode cair depois para o vale da desilusão, ou seja, muitas experiências tiveram sucesso, outras não, né? Outras passaram, conseguiram sobreviver e entram na ladeira do encantamento. Elas começam a subir até que chegam no planalto da produtividade. Ou seja, o planalto da produtividade é quando uma tecnologia já amadureceu, passou pelo seu hype, amadureceu, sofreu altos e baixos, teve muita censura de mercado, foi aproveitada e entrou na parte de produtividade. Algumas tecnologias, ao subirem o gatilho tecnológico até chegar ao pico de expectativas inflada, muitas vezes elas saem do pico de expectativa inflada e vão diretamente para o planalto de produtividade, ou seja, elas não descem a ladeira de desilusão e não sobem a ladeira do encantamento. Então, isso aqui vem acontecendo e a gente precisa entender. Portanto, vamos olhar as tecnologias emergentes de 2022, visto que a de 2023 não saiu ainda. Então, o que estava sendo dito pelo Gartner em 2022, aqui no pico, né, da inflado, ou seja, metaverso estava aqui, olha, na subida. E isso, como um triângulo laranja, 10 anos ou mais para atingir o pico. Então, os humanos digitais, a mesma coisa. Os humanos digitais estão ligados a metaverso. Então, essa estrutura aqui é, de certa maneira, 10 anos ou mais. Da mesma forma, o Gartner publicou claramente sobre metaverso que a evolução do metaverso será faseada. Ou seja, ele afirma isso em 2022, que estaria começando agora, emergindo o metaverso, soluções de metaverso, e isso iria até 2024, quase o primeiro semestre de 2025. Daí nós estaríamos com metaverso soluções mais avançadas e em 2028, primeiro semestre para frente, nós já estaríamos com soluções de metaverso amadurecidas, tá? Nas estratégias principais, na tendência estratégica principais de 2023, veja que, além da adoção da inteligência artificial, falar da IA generativa e etc., ele fala de metaverso aqui como uma das tecnologias de tendência-chave de 2023. Então, ele não foi esquecido pelo Gartner, ele está aqui, e não significa nono lugar, significa a nona tecnologia lembrada, e isto aqui tem uma ordem. Agora, veja, eu queria trazer para vocês um pequeno detalhe. O terceiro item aqui é AI Trism. Na verdade, não sei se todos tiveram oportunidade de entender isto, mas isto aqui é um framework de controle para as empresas que adotarem inteligência artificial. Todo mundo falando que a inteligência artificial vai destruir o mundo, é outro grande hype
de desinformação que estamos vivendo. Ah, a inteligência artificial generativa vai destruir o mundo. Não. Se eu adotar um framework de controle na implantação, governança da inteligência artificial nas empresas, não vai existir inteligência artificial a nível corporativo, a nível de uso, né? Não estou falando aqui militar, eu estou falando inteligência artificial aplicada aos negócios que, se for devidamente governada, controlada, administrada através de um padrão como esse, né, a iTrisme, ele vai garantir que ela seja bem sucedida. Então, olhando aqui, a evolução do metaverso será faseada e terá uma longa duração de, no mínimo, 10 anos. Ok? Fechado isso, vamos ver um ponto importante, né? Como o boom, né, o hype da IA generativa interferiu nos metaversos. Então, isso aqui é importante a gente parar para pensar, porque a gente acha que são coisas, muita gente acha que são coisas distintas. Na verdade, as tecnologias, elas são cada vez mais integradas. Elas levam a dependência de uma para outra, e aí nós temos o que acontece, como a gente falou, da integração da internet e do próprio metaverso. Na verdade, o florescer da IA generativa, como o ChatGPT e o Bard, eles potencializaram funcionalidades metaversais. Vamos entender como isso e o porquê. Primeiro, nós temos que entender o que é a IA generativa. Ela é uma ANI, é uma inteligência artificial limitada. Ela não é uma AGI, ela não é uma inteligência artificial de uso geral. E nem poderia ser. Quando eu penso no ChatGPT, ele é um assistente virtual de texto. Eu faço uma pergunta. Alguém com o microfone aberto aí que deu eco. Ele é um assistente virtual de texto e ele serve hoje como uma das ferramentas para poder traduzir em tempo real, dentro de uma plataforma metaversa, uma linguagem de um idioma de um avatar para a linguagem do outro idioma de outro avatar, assim como ele serve para toda a parte textual dentro do metaverso ou na parte de tradução, como eu disse. Nesse caso, nós temos aqui uma visão de que a inteligência artificial generativa, ela pode servir para gerar imagens, gerar, né, primeiro texto que foi apareceu, mas gerar imagens, gerar áudio, gerar vídeo, ou integrar tudo isso. Quando a gente fala isso, todas essas funcionalidades independentes, ainda assim, não podem ser consideradas inteligência artificial de uso geral. O que caracteriza uma inteligência artificial de uso geral é aquela que se aplicaria num robô. Por quê? Uso geral, ela teria que imitar tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Então, o ChatGPT não anda, não fala, não vê, né? Ele não sente odor, ele não tem tato, então ele não consegue imitar o ser humano. Então, ele não é uma inteligência artificial de uso geral. Ele é uma ANI, uma inteligência artificial limitada, assim como todas as outras ferramentas que estão de uso generativo aí no mercado. Mas, por outro lado, elas são extremamente benéficas, né, para a evolução das tecnologias de suporte ao metaverso, porque elas podem ser aplicadas em várias áreas que o metaverso necessita, desde a criação de imagens, desde a criação do controle de interatividade, da inteligência entre o website e os devices IoT, os óculos de realidade virtual, né? Entender todos esses mecanismos. Isso está evidenciado em muita coisa que está acontecendo. Então, voltando mais uma vez para o Hypercycle do Gartner, né? Agora especificamente no Hypercycle de inteligência artificial de 2022, é importante verificar que a IA generativa
estava no ciclo de subida, estava exatamente na linha divisória, né, quase indo para o pico das expectativas infladas. Ela está aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra evidência muito interessante, que é a visão computacional, que só funciona, né, a IA Computer Vision só funciona baseado em IA generativa. E ela já está na curva de atender às expectativas de produtividade. Já é uma tecnologia que já passou por todo o ciclo, então é um segmento da inteligência artificial, a visão computacional, que vai ser aplicada em metaverso, vai ser aplicada em robótica, vai ser aplicada em um monte de coisa, e que depende da IA generativa. Mas a IA generativa está ainda em evolução, então não podemos esquecer isto. Aqui tem alguns links importantes que vocês leiam para que vocês compreendam isto que eu estou dizendo, as fontes dessas informações. Então, olhando, portanto, como é que a IA generativa, ela, nas práticas de metaverso, ela traz assim funcionalidades essenciais, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, ela permite a criação de conteúdo. Então, eu digo, olha, eu quero construir um metaverso com tais características, eu posso usar a própria inteligência artificial generativa de textos para aperfeiçoar a minha visão de metaverso como eu quero. Depois, utilizar essa visão para pedir para uma outra inteligência artificial de geração de imagens, gerar propostas de imagem com base naquela descrição gerada em texto. E aí eu posso pedir para outro tipo de inteligência artificial generativa desenvolver todo o aspecto de áudio, de controles que eu preciso para subir para uma plataforma metaversa com aquele formato de imagem, com aquela visão de funcionalidade, de características e tudo mais. Ou seja, a IA generativa, em todos os seus níveis, né, seja lá de criação de conteúdo, de personalização, de interatividade e de aprendizagem de quem está construindo, quem é um metaverso expert, está construindo uma solução metaversal, ela pode trazer informações extremamente importantes para a nossa evolução, a evolução da capacitação, evolução do treinamento. Inclusive, ela pode ser aplicada no metaverso, a própria generativa, para trazer novos trabalhos, novas oportunidades de negócio, de emprego dentro de metaverso. Vou dar um break aqui e vou perguntar para a minha amiga Thelma a opinião de tudo isso que eu falei até agora. Ela tem acompanhado também bastante de perto tudo isso, a gente conversou um pouco e tem visto, né, como tudo isso está acontecendo. Queria o seu depoimento, Thelma, por favor. Obrigada, professor. Acredito que a IA generativa realmente ela tomou um espaço na mídia considerável, então os temas de metaverso, você mostrou isso em números, eles diminuíram quando comparado de um ano para o outro, e agora tem essa conclusão, né, que na verdade tudo isso é mais uma prova que vai facilitar o metaverso, e principalmente quando a gente traz as pessoas em avatares, né? Essa produção de conteúdos, facilitando essa linguagem, que é o que a gente espera ver nas plataformas metaverso, justamente nessa aproximação do mundo virtual com o mundo físico, né? Então, ter essa linguagem natural bem próxima. Nesse tempo também, eu acho que vale a pena citar, professor João, nós estivemos no lançamento do HoloLens na versão brasileira, né, com características específicas para o uso, e eu fiquei bem impressionada com o avanço das aplicações que estão no ar e a facilidade de integração com as ferramentas
já usadas e muito bem exploradas da Microsoft e integradas. Uma das questões de usabilidade que me impressionou é que não precisa mais, né, usar as mãos para você pegar um objeto, que a própria lente, o olhar já está fazendo essas ações. Por quê? Porque eu vejo o gêmeo digital como um tipo de metaverso aplicado para a indústria, e aí esses óculos, onde está rolando projetos que movimentam, né, que justificam o investimento, é dentro da indústria. Então, na indústria, muitas vezes as pessoas elas estão com luvas, elas estão com algumas outras coisas que não dá para usar as mãos e deixar tudo bonitinho quando foi a primeira vez que eu usei um óculos virtual versus essa outra experiência que tive recentemente. Então, estão acontecendo os projetos, espero ver aqui do grupo projetos que a gente possa anunciar e desenvolver, e eu vejo que as coisas estão acontecendo. Outras aplicações que, novamente, né, como é uma integração de tecnologias, a gente tem visto a questão do 3D sendo evoluído em propagandas, em imagens, então o metaverso está aí, está com tudo, e quero já deixar o pessoal ansioso para a próxima aula, porque a gente vai falar de atualizações recentes de arquitetura e que prova essa união do metaverso com a IoT, que é o grande foco aqui da nossa marca. Beleza, Thelma. Esse aqui é o nosso último slide, tá? Mas ele é uma prova fundamental de que a visão acadêmica, científica, está olhando para metaverso. E veja, é um artigo cujo título é Inteligência Artificial Generativa na Era do Metaverso, ou seja, ele liga as duas coisas, né? Ele diz: avanços tecnológicos em IA para conteúdo generativo levaram ao surgimento de tecnologias críticas como o ChatGPT, como componente da camada de mecanismo do metaverso, facilitando consideravelmente o processo de criação de material de alta qualidade nos metaversos. Veja, quem disse isso é um pesquisador muito famoso, que está na Universidade de Uppsala, na Suécia, e esse artigo merece ser lido, está facilmente traduzido para o português, né? Ele merece ser lido, ele tem conteúdo de extrema importância, e a pessoa que está escrevendo esse artigo, ele é não só famoso, mas veja, o país, a universidade em si é tida no Índice de Inovação Global de 2022, que foi a última, é o terceira colocada. A Suécia é o terceiro país mais inovador do mundo, só atrás da Suíça e dos Estados Unidos. É o terceiro. O Brasil está muito longe, mas, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que se conformar, né? Nós temos muito ainda que evoluir para chegar lá. Então, aqui eu trago esse artigo acadêmico que está disponível com tanto a versão em PDF, que vocês podem baixar em inglês, como ler no próprio site com tradução do Google automaticamente, tá? E lembrar para vocês que na nossa próxima aula, aí sim, nós vamos ver com mais detalhes, inclusive as novas tecnologias e tudo isso que a Thelma disse a respeito do HoloLens, o óculos da Apple e outros produtos que estão aí, novas interfaces, novas tecnologias que estão chegando, né? Tanto na área de internet das coisas, quanto em outras áreas de computação quântica, de tudo isso que estão evoluindo, estão contribuindo direto ou indiretamente com as soluções de metaverso. Então, nós vamos, na próxima aula, dissecar um pouco esses assuntos, vendo em maior profundidade, né, aí aspectos mais técnicos. Essa aqui deu uma visão geral. O nosso objetivo foi desmistificar a morte do metaverso e mostrar que
está mais vivo do que nunca, tá? Então, é isso. Eu agradeço a todos, e aqui digo assim, né? Essa figura aqui me chocou bastante, que é a guerra, mostrando aqui o Google, a Apple, né? Que estão aqui até com uma metralhadora com relação ao concorrente que está com uma picareta, tá? Isso é cômico, mas é uma mensagem bastante complicada para a gente pensar, tá? Então, a gente se vê na próxima aula.